E, obviamente, um grande massacre aconteceu. E assim, eu até coloquei no roteiro, amei. Eu não amei, obviamente, o fato do massacre, mas eu gostei da cena, tá, gente? Eu achei a cena muito boa. Eu achei que ela passou esse desespero de, gente, socorro, essa galera toda correndo, desespero, literalmente pegando fogo o bicho. E eles fizeram, né, eu já falei disso no episódio passado, mas esse set é majestosíssimo, né, tem essa rampa aí toda, e assim, eles fizeram elevado, tem uns 5 metros de altura o negócio, para realmente dar essa profundidade que precisa para colocar o dragão e tal, e quando eles tacam fogo, isso não é, assim, pode ter, assim, o CGI aumentando, né, amplificando as coisas, mas assim, eles não conseguem fazer isso 100% CGI, então eles literalmente tacam fogo ali, eles tacam fogo nas pessoas e aí no making of tem a galera com extintor depois tentando apagar tudo para eles fazerem de novo a gravação, porque eles têm um lança-chamas gigante para fazer o dragão tacando fogo. O Vermithor, ele vai lá, ele não contente em tacar fogo nas pessoas, ele começa até a fazer um lanchinho, né? Ele vai lá e vai comendo as pessoas, devorando as pessoas. Tem uma hora até que ele pega uma pessoa em chamas e taca dentro da boca, assim. Nossa, ele tá tipo jogando balinha pro alto, pegando com a boca, sabe? Ele realmente faz o lanche dele, ele devia estar morrendo de fome, achou que era um rodízio, um buffet livre à vontade, e foi lá catando toda essa galera. E nisso, as pessoas tentando lá fugir, mas os guardas estão barrando a porta. E os guardas não estavam deixando as pessoas saírem. E, pra ser bem sincera, eu gostei muito deles terem mostrado esse momento, porque talvez tenha sido a primeira coisa negativa que a Rhaenyra foi mostrada fazendo na série inteira. Né? Não sei se tem alguma outra coisa mais, assim. Ah, sei lá, ela deu tapa no Bartimo Celtigar. Ah, e ela transou com o Criston Cole quando tecnicamente não devia. Isso aí nem negativo é. Na visão de Westeros é negativo. Sei lá, não tem muitas coisas, assim, que a gente, né, assistindo, fica, nossa, Rhaenyra, caramba, hein, que bad, que coisa ruim. E nesse caso foi uma atitude mais assim, nossa, caramba, Rhaenyra, essa galera tá morrendo, né? Você não tá deixando eles irem embora. E eu achei ótimo isso, porque eu acho que precisa também mostrar o quanto ela tá disposta a sacrificar pelo poder. E nesse caso, né, assim, ela tá disposta a sacrificar as pessoas aleatórias, né, no caso, não é? Mas eu digo sacrificar a moral dela, sabe? O quanto que ela quer isso. Então, para isso eu preciso forçar essas pessoas a estarem aqui, né? Na verdade, não estarem, a ficarem, né? Porque elas vieram porque elas quiseram, mas elas poderiam querer ir embora e a Rhaenyra não deixou. Por quê? Porque agora se você veio, eu só vou sair daqui quando eu tiver um montador pro meu dragão. E eu acho até que por isso que ela começou com o Vermithor. Teve algumas críticas que eu vi que falaram, não, mas acho até que eu recebi mensagem falando, mas como assim? Ela tá com um monte de gente lá, potenciais montadores de dragão e a Asa Prata. Ela ia perder potenciais montadores da Asa Prata? Pra mim, ela quis priorizar o Vermithor porque ele é o maiorzão. Se ela conseguir alguém pra montar o Vermithor, a vida dela tá mais resolvida. A Asa Prata é um bônus, né? Ótimo, maravilhoso e tal, mas ela queria priorizar o Vermithor, então ela meio que tacou todo mundo lá pra ver se saía algum. Fez sei lá, um round 6 ali, tipo, eles tiveram que ver quem sobrevivia. E não é que deu certo, menina. Deu certo. E eu gostei muito da cena. Eu queria saber o que vocês acharam. Estão falando, Rhaenyra vibe Targaryen louca? Eu não acho. Eu acho que nesse caso ela tá agindo como uma pessoa pragmática de Westeros que não se importa com os plebeus. A gente já viu no episódio anterior que a galera não se importa com os plebeus. E a Rhaenyra não é porque ela é protagonista ali de um lado da série que ela vai se importar com eles. Ela ainda faz parte da nobreza de Westeros, ela ainda vê essas pessoas como inferiores e ela fala isso com todas as letras pra Mysaria. Então não é porque ela aceitou o plano da Mysaria que ela valoriza tanto essa galera. Você vê que o Steffon Darkling teve todo um tratamento especial. Tudo bem que os Dragon Keepers eles toparam participar do Steffon lá, mas assim, a Rhaenyra podia ter ensinado umas palavras em Alto Valyriano, podia ter botado uma pessoa por vez, mas ela não liga. Porque são pessoas que para ela não valem praticamente nada. Só vão valer a partir do momento que eles montarem um dragão. Aí ela pode começar a prestar atenção neles e aprender o nome deles, como foi o caso do Adam. E isso, gente, não é a Rhaenyra, todo nobre de Westeros, tá? Eles são assim. Sobre Vermithor, a Clara e o Thiago TF falaram de uma coisa que eu também arrupiei no meu sofá em casa assistindo ao episódio. Quando Vermithor está diante dos bastardos, as vocalizações dele parecem uma risada.
Olha, Gostei não da tinha notado possibilidade isso. dele se divertir com a ousadia da galera. E o Thiago complementa, o Vermitor dá uma risada antes de atacar a galera. É uma Amei. risada bem que se confunde, sabe, com os barulhos dele. É muito louco. Interessante. Não tinha notado isso. Quando eu for rever o episódio, eu vou prestar atenção. Mas uma coisa que eu achei bacana, assim, além do negócio do Vermitor, é que cada dragão tem uma vocalização específica. E eu gostei muito. Assim, tudo eu tenho gostado nessa parte da representação dos dragões. Tudo que eu reclamava em Game of Thrones, eles fazem bacana em A Casa do Dragão em relação aos dragões. Que eles são diferentes pra caramba visualmente. Tipo, a não ser que você realmente não esteja olhando pra tela quando você assiste, você esteja, sei lá, mexendo no celular o tempo todo, é impossível você confundir, sei lá, o Vermitor com o Vermax. Isso. Sabe, a Vhagar com a Syrax. Eles são dragões muito diferentes, sabe? O Caraxes com a Asa Prata. A cor deles é diferente, mas não só isso. O próprio design, o tamanho dos membros deles, é tudo extremamente diferente. Isso chega na personalidade e na vocalização deles. Então, eu acho muito bacana como realmente cada dragão é um personagem, sabe? Isso é muito legal. Eu acho que eles conseguiram caracterizar muito bem. Nesse episódio, a gente vê como o Vermitor e a Asa Prata são drasticamente diferentes. A forma que eles conquistam ou são conquistados é diferente, mas também a personalidade deles é muito imprimida ali. O Vermitor vai lá tacar fogo em todo mundo, devora geral. A Asa Prata é tipo, nossa, você veio me visitar. Quem é esse aqui? Deixa eu te cutucar aqui. Você cai aqui, engraçado. Sabe? Eles são totalmente diferentes uns dos outros. Eu acho isso incrível. Vamos lá falar do Rio, que ele vai montar o Vermitor, né? Então, já que eu vou falar da conquista ali, né, de como ele domou o Vermitor. Vamos falar dele, porque mais cedo a gente sabe, né, tem a conversa dele com a esposa, e a gente sabe algumas informações bem interessantes sobre ele. Primeiro, né, que a filha dele morreu, né, a gente já tinha visto que ela estava super doente, e nesse papo eles falam, a gente não conseguiu tal coisa, não consegui proteger você, não consegui manter nossa filha viva. Então, assim, a filha morreu, já tá bem claro aqui, e a esposa dele, a Cat, ela não quer que ele vá pra tentar montar o dragão. Ela insiste ainda nessa história de que é pra ele ir pra Tumbleton, né, vamos pra Tumbleton, lá vai ser legal, lá vai ter comida, e ele não quer ir. Ele fala que ela poderia ser uma lady, né? Seria bom se eles fossem, mas ela não quer saber de ser uma lady, ela só não quer virar viúva. E assim, a série dá a entender que eles se separaram naquele momento. Ele foi lá tentar, talvez eles se reencontrem um dia, quem sabe, né? Mas, por enquanto, meio que ele largou ela. Pode ser que ele tenha até morrido, né? Ela não sabe. Só que mal sabe ela, né, que ele ia conseguir. Ele ganhou na loteria, ele conseguiu o dragãozão maravilhoso, Vermitor, a Fúria de Bronze. O que eu achei interessante aqui sobre o Rio é o papo sobre a mãe dele. Porque ele conta, pois é, não conhecia meu pai, mas eu conheci minha mãe. E sabe como é, né? Minha mãe, ela tinha mais liberdade que as outras. E os homens pagavam mais para transar com uma de cabelos prateados. Além de tudo, ela falava que eu parecia muito com os filhos do irmão dela, o Viserys e o Daemon. E aí eu já pensei, meu Deus, a gente está falando da Saera Targaryen, da filha do rei Jaehaerys, é isso mesmo? Ó, tem uma fanart aqui que a gente colocou, eu quero dar os créditos para o artista, que é Riot Art Theorit. Muito obrigada, tá, pela fanart. A Saera, ela é uma personagem que, ela é uma dos muitos filhos do Jaehaerys e da Alysanne. Eles tiveram, acho que, 13 filhos e ela é a 9ª filha deles, tá? E eu achei muito interessante. E aí fica aquela questão, mas isso bate com a linha temporal da série? Isso bate com a linha temporal dos livros? Porque essa informação do Rio ser filho da Saera é uma coisa que não tem no livro, tá? A história dele é um pouco diferente, eu acho que eles mesclaram aí um pouco, mas eu acho que ficou bem legal. Por quê? A Saera, como eu falei, ela era a 9ª filha do Jaehaerys. E isso faz com que ela seja bem mais nova do que o Baelon, que é o pai do Viserys e do Daemon. Ela era 10 anos mais nova que o Baelon. E ela era 10 anos mais velha que o Viserys. Ou seja, o Baelon deve ter tido o Viserys com uns 20 anos, né? Ele e a Alyssa. E aí, quando o Viserys nasceu, a Saera já tinha 10 anos de idade. E quando o Daemon nasceu, ela tinha 14 anos de idade. Ou seja, ela era ali relativamente jovem quando eles nasceram, mas também não super jovem, né? Então ela era tia deles, mas ela era, assim, uma tia jovem. E aí, qual é a questão? A Saera, ela foi exilada pelo rei Jaehaerys. Já vou falar mais sobre isso, mas teve um grande escândalo da Saera Targaryen, que foi quando ela tinha 17 anos de idade.
E a partir desse momento que ela acaba saindo de Westeros e tal. Mas então, se ela tinha 17 anos, dava tempo dela ter conhecido tanto o Viserys como o Daemon. Dava para ela ter visto eles crianças. Afinal, né, com 17 anos, ela já devia ter visto o Viserys nos seus primeiros 7 anos de vida, praticamente, e o Daemon ali nos seus primeiros 3 aninhos. Então, ela conheceu eles no livro. E daria para, assim, ela saber como são os filhos do Baelon e contar isso para o Rio depois, caso seja ali a mesma cronologia da série e do livro, tá? Mas o que aconteceu? Tem um vídeo sobre tragédias e tretas no reinado do Jaehaerys, que eu fiz junto com a Carol Moreira, e se vocês quiserem dá pra ver na playlist de Esquenta House of the Dragon, que a gente fez uma grande playlist de história dos Targaryen até chegar o momento de A Casa do Dragão. E lá a gente conta a história da Saera com detalhes, se vocês quiserem saber. Mas foi um grande escândalo sexual, basicamente, com a Saera, que ela meio que tava ficando com 3 caras ao mesmo tempo, altas coisas assim. E o Jaehaerys, gente, ele é o bom rei, ele era muito legal, ele foi o rei que manteve a paz, mas a relação dele com as mulheres era meio complicada. Tá, assim, no mínimo. Então, ele ficou muito escandalizado com a Saera, ele não lidou nada bem com a situação, e ele basicamente mandou a filha para um convento. Tá? Ele mandou ela para ser septã, inclusive para se juntar às Irmãs Silenciosas, para fazer voto de silêncio mesmo, para ficar lá enclausurada. E dizem, né, que talvez não fosse a intenção dele manter ela lá para sempre, mas ela ficou bem 1 ano lá, se eu não me engano. Então, assim, ela ficou aguentando lá até o momento que ela conseguiu fugir, porque ela não sabia se ia ser para sempre ou não, né? Então ela vazou, foi embora. E ela fugiu para Essos, para o outro continente ali. Temos um mapinha ali de Westeros e Essos. Eu não sei se vai ter o de Essos aqui. Acho que não. Mas basicamente é o outro continente. A gente tem o Westeros de um lado. Não vai dar para ver, mas assim, a gente tem o Westeros aqui. Essos é o continente aqui para o leste, tá? Então ela foi para Essos, basicamente. Foi para cidades livres ali. E o que aconteceu? Ela foi trabalhar como prostituta em Lys, que é uma das cidades livres. Aqui temos. É porque eu lembrei, a gente falou da triarquia no episódio passado. Obrigada. Então, ela foi para Lys, que é bem aqui embaixo, essa ilhazinha aqui embaixo de Essos. Ela foi trabalhar aqui. E depois ela foi trabalhar em Volantes, que aí Volantes está mais para cá, porque Volantes é mais para perto da Foz do Rio. Mas ela estava nas cidades livres ali de Essos, trabalhando em casas de prazeres. E até, inclusive, ela usava a roupinha de septã dela, meio que assim, uma coisa meio fantasia de freira, sabe? Bem interessante. E aí, então, faz sentido isso da história do Rio que ele contou. Nossa, os caras eles pagavam mais ainda por uma mulher de cabelos prateados. Isso é uma coisa realmente valorizada quando você pensa em Lys, que é uma cidade que tem muitas pessoas ali com os cabelos prateados, então as casas de prazeres costumam empregar pessoas que têm esses cabelos. É uma coisa que é bastante mencionada no mundo das crônicas de Gelo e Fogo. E assim, depois do tempo que ela passou em Lys, quando ela foi para Volantes, ela acabou se tornando uma cafetina mega poderosa mesmo. Ela tinha sua própria casa de prazeres e ela ganhou muito dinheiro, ela se tornou uma pessoa bem influente. E tanto que três dos bastardos dela, né, 3 filhos que ela teve aí com pais diferentes, eles foram candidatos a futuro rei no Grande Conselho de 101, aquele conselho ali, a primeira cena de A Casa do Dragão, que tem o Jaehaerys velhinho, que eles escolhem o Viserys como sucessor. Pois tinha vários candidatos, não era só o Viserys e a Rhaenys, e 3 desses candidatos eram filhos da Sarah. E ela mesma, na época, tinha 34 anos, se eu não me engano. 34 anos. Então, ela era relativamente nova, né? Ela poderia até se candidatar, porque ela era irmã mais nova do rei. Poxa, realmente faz sentido, né? Se for pensar em proximidade, irmã mais nova, aí tá próxima. Só que ela disse que não queria participar porque ela já tinha o próprio reinado dela ali em Volantes. Ou seja, ela já era muito poderosa. Dane-se Westeros, não preciso de Westeros. Foi basicamente isso que ela esnobou o Jaehaerys. E assim, tem toda uma treta, né, do Jaehaerys com ela, ele nunca quis voltar a falar com ela. A rainha Alysanne queria promover ali que eles se voltassem a se falar e nunca aconteceu. E o livro dá meio a entender que o Jaehaerys se arrependeu, né? No fim da vida ele meio que confundia a Alicent Hightower com a Saera, achava que era a Saera voltando. Mas enfim, nada disso cabe agora, eu só tô aqui contando curiosidades. O ponto é que a linha do tempo bate, tá? Porque se a Sarah tinha 34 anos no Conselho de 101 e a gente está considerando que é igual ao livro, a cronologia mais ou menos,
A Dança dos Dragões começa no ano 129, depois da conquista. Ou seja, 28 anos depois do Grande Conselho de 101. Olha ele aí, a cena do Grande Conselho. Foi 28 anos depois desse momento aqui, a gente tá vendo a guerra que tá rolando agora. E assim, o Ryu, gente, ele não tem cara de que tem menos de 30 anos. Esse personagem não tem cara de que tem menos de 30 anos. Queria saber a opinião de vocês e tal. Mas assim, eu acho até que ele pode ter nascido antes do Grande Conselho de 101, né? Eu acho que as idades batem super. Inclusive, o próprio ator que interpreta ele, eu fui dar uma olhada. A gente sabe que nem sempre a idade do ator corresponde à do personagem, mas o ator tem 43 anos. Então, pode até ser que o personagem seja um pouquinho mais velho, tenha bem mais que 30 anos aí, tá? Ó, o pessoal tá falando, o Ryu deve ter uns 38 anos mais ou menos, 30 anos em cada perna. Não, também calma lá, a barba dá uma envelhecida. É, a barba envelhece um pouquinho também. Tem uns 45, uns 40. É, então, total. Estresse da filha. Sim, é o estresse da filha, coitado, trabalha de ferreiro, deve ser muito cansativo, né? Não, o tempo não foi generoso com ele, coitado. Mas, assim, vamos supor que ele tenha aí 30 anos, ele já teria nascido antes do conselho e a Saera já teria perto dos seus 30 anos, ainda conseguiria ter filhos, né? E se ele nasceu antes disso, se ele tem mais perto dos 40, mais possível ainda, a Saera podia ter lá pelos seus 20 anos e talvez tenha sido a época que ela teve seus outros filhos aí, inclusive os que foram ali se candidatar no conselho. Então eu acho que super bate a linha do tempo, tá? E aí, nesse caso, a única coisa é que o Ryu teria que ter nascido em Essos e vindo para Porto Real em algum momento da vida dele. E eu acho que isso também se encaixa um pouco, porque ele fala, eu tentei vir, meio que me erguer com as minhas próprias pernas, traçar meu caminho. Então, acho até que faria sentido ele mudar de lugar, sabe? Ele morar em outro lugar e tudo, abandonar a cidade que ele morava com a mãe e vir para Porto Real. Se ele veio de Lis, eu acho que mais chance ainda dele ter cabelo prateado, porque como eu falei, Lis é uma cidade que tem aí muitas pessoas de ascendência valeriana, tem muita gente de cabelos prateados, então se o pai, né, também tinha cabelos prateados, pode ser mais chance dele nascer com esse cabelinho aí loirinho dele, bem carinha de Targaryen mesmo. Falando 30 de contribuição. Ai, coitado, gente. Mas, enfim, queria saber o que vocês acham. Vocês acham que existe essa possibilidade do Ryu ser filho da Saera Targaryen? Eu acho que é uma coisa interessante, assim, em relação ao livro. De novo, né, a gente sabe que a série não é canônica e tal, eu já falei sobre isso nessa live, mas eu gostei dessa referência aí, eu acho que é a essa personagem que ele tá se referindo, tá? Ah, então vamos falar aqui, ó, o pobre do Ryu, que vocês estão falando aí que tem 30 anos em cada perna, coitado. E junto com essa moça aí que ele protegeu, enquanto tava o Vermithor passando por trás, eles lá, ai meu Deus. E eu achei bem Jurassic Park esse momento. Eu gostei muito que o Ryu, ele foi meio heróico, né? Que ele vai, assim, imagina, tá todo mundo ali correndo pela sua vida, tentando sobreviver, e aquela moça vai tentar passar, e o Vermithor vai tentar pegar ela, e o Ryu grita, não, olha eu aqui, vem cá. E ele salva a vida dessa moça, mas para isso ele tá meio que aceitando a própria morte, né? Porque ele viu que tá todo mundo morrendo, o Vermithor tá matando geral, ele achou que ia morrer também. E ele vai lá e peita o dragão, fala, você vai me matar? Então me mata logo, pô, vê? Aí ele grita lá, come on, grandão assim. E, gente, eu comentei isso na live ontem junto com o Michel. Pra mim, esse ator, a cara do Robert Baratheon, se botasse uma peruca preta nele, a cara do Robert. E aí, eu sei que vocês estão achando ele muito velho e tal, mas assim, talvez se ele fosse se fizessem a rebelião do Robert com o Robert um pouquinho mais velho, eu acho que seria total a vibe do Robert jovem, treteiro, assim, brigando. Imagina um martelão na mão dele. Eu até lembrei que ele chama Ryu Hammer, né? É o Ryu Martelo. Então, mais ainda, ó, pra mim, ele tinha que usar o martelo de guerra, martelar o Rhaegar no tridente, sim. Tô falando a barba. Então, a barba deixa ele mais velho. Ele não é velho, eu também não acho. Mas eu acho que ele tem muito a ver com o Robert Baratheon, assim, sabe? De porte, de jeito, essa coisa dele fazer meio um Leroy Jenkins, assim, sabe? Pular no meio da galera. Eu achei bem a vibe do Robert mesmo, eu gostei bastante. Queriam saber o que vocês acham, tá? Mas, assim, eu gostei bastante desse momento e eu acho que o Vermithor, ele só aceitou o Ryu nesse momento, porque antes a gente vê que ele tá tentando matar geral e várias chances dele ter matado o Ryu no caminho. Tem uma hora que ele taca fogo, o Ryu quase pega fogo, aí o Ryu cai, aí tem uma hora que até o Ryu tá com a moça lá e o Vermithor vai com o bocão ali em cima, eles vão um pra cada lado. Gente, era pro Ryu ter virado picadinho nesses momentos. Então, assim,
eu acho que antes o Vermitor não estava aceitando o Rio como seu montador. Eu acho que ele não tinha entendido, assim, ainda a vibe do Rio, sabe? Eu acho que ele avaliou isso depois. E é interessante, porque a gente ainda está descobrindo como funciona a relação com os dragões, né? Mas, para mim, isso foi decidido nesse momento, que o Rio tentou salvar a moça e que ele peitou o Vermitor. Aí, eu não sei qual foi o processo ali interno do Vermitor, se ele pensou, nossa, é isso, agora eu te respeito, sabe? Não sei como é que pensa o dragão, né? Dizem que eu sou psicóloga de dragão, mas eu juro que eu não sou. Então, eu acho que ele... Mas, assim, eu acho que nesse momento, o que quer que tenha acontecido, se foi o grito, se foi a coisa dele aceitar a própria morte, se foi a coragem, se foi não sei o quê, não sei. Mas o Vermitor aceitou ele aí, na minha opinião. Antes, ele ainda não tinha considerado o Rio como seu montador, até porque, senão, ele não tentaria matar o pobre do Rio, né? Tem até... Ele fica, né, ensaiando cuspir-fogo umas 3 vezes. O Rio tá lá gritando e a gente vê a iluminação ali na garganta do Vermitor. Então ele tava meio, talvez, considerando, será que eu taco fogo nele? Mas ele tá interessante, né? Tá vendo? A garganta dele tá brilhando ali nessa imagem. Mas ele parece legal, né? Mas vou matar. Aí, não, calma. Vou matar. Tá bom, vai. Topo, vou te montar. Acho que foi bem isso mesmo. E eu gosto muito do olhar do Rio quando ele consegue, porque pra mim, assim, é muito... Caramba, é isso, venci. Gente, pra mim é isso. Pinta o cabelo e a barba dele de preto. Alguém faz isso? Robert Baratheon. Robert Baratheon, é isso, entendeu? É o filho do Robert com Rhaegar, é assim que funciona. Saiu com o cabelo branco. Nada a ver, que horror. Porque a semente é forte, ele ia sair cabelo preto. Nada a ver. Pois é, gente, é a cara do Robert. Obrigada, que bom que vocês gostaram do meu fancanon aqui, do meu headcanon, que ele é o Robert, tá? Pois é, mas vamos falar então agora da Asa Prata. Vamos falar do Ulf, na verdade, antes da Asa Prata, porque o Ulf ele foi totalmente pela pressão, né, galera? Ele fica ali, ele vai, tá com os amigos ali no bar e a galera fala, não, mas você... Ficou aí anos e anos dizendo pra gente que era bastardo Targaryen e agora vai ser tudo lorota? O que é isso? Você vai sim, sabe? Senão a gente vai te cobrar todas as bebidas de graça que a gente te pagou. E ele foi, acho que por espontânea pressão, eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Ele é muito embusteiro, o Ulf. Ele é muito embusteiro, eu adorei. E... Eu gostei tanto dessa personalidade dele, porque assim, a gente vê o contraste dele com o Rio, né? Que o Rio, ele tá lá todo corajoso e tal, o Ulf não. O Ulf, ele tá lá se esgueirando, tentando sobreviver. Enquanto tá todo mundo se ferrando, ele aproveita a distração e ele vai passando pelos cantos. E aí, ele chega ali na caverna. E tem até um momento que tem um plano aberto quando ele chega. Não sei se a gente pegou essa imagem. Mas eu amo essa imagem, porque ele tá lá embaixo, assim, né? Tá o cortezinho da imagem aqui embaixo, então não vai dar pra vocês verem. Mas onde tá a tocha ali é onde tá o Rio, né? O Ulf. E aí lá no fundo tá a Asa Prata toda camuflada. Eu amei esse momento, porque assim, eu não sei se vocês passaram por isso, eu assisti a primeira vez e eu notei ela, mas eu sei que talvez algumas pessoas talvez não tenham notado, não tenham visto logo de cara que ela tá por ali. Queria saber que se vocês pegaram logo de cara que ela tava dormindinho ali. Eita, zoom, deu um zoom. Tá vendo ela ali no fundo? Toda encolhidinha e tal, mas ela tá bem da cor das pedras e tal. E o próprio Ulf não viu, tanto que ele chega, ele tá de frente pro dragão e ele não vê que ela tá lá. Ele só nota que ela tá lá depois, porque ele ouve, né, toda a vocalização dela, e é muito bom porque isso acontece depois que ele pisa lá nos ovos, né? Ele pisa naquela melequinha ali, que é os ovos de dragão. Ele pisa ali, né, naquele negócio. A gente viu isso na primeira temporada, quando o Daemon ele vai catar os ovos de dragão, que eles ficam dentro dessa geleca aí, né, e aí ficam os ovos lá dentro. E o Ulf pisa nisso. Eu acho que ele não destruiu um ovo, ele destruiu só essa, sei lá, membrana ali em volta dos ovos, mas fez barulho. E é muito bom, eu não sei se a gente chegou a pegar essa imagem, mas quando o Ulf ele tá lá, a gente vê ele de costas, assim, pro dragão, e quando ele pisa... Ao mesmo tempo que tem a vocalização, tem o olho do dragão abrindo. E só vê uma luzinha assim lá no fundo acendendo, sabe? Que, putz, o dragão acordou e aí tem o barulho. E aí a gente já vê a cara do Ulf de tipo, putz, é isso, gente, morri, falou, valeu, já era, não foi legal, não valeu a pena. Ele ouve que o dragão acordou, aí quando ele vira, está lá o dragãozão na frente dele. E ele só...
é isso, já era, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não tenho mais o que fazer. E, na verdade, não. A Asa Prata, ela vai lá, dá umas cutucadas nele, né? Ela dá umas focinhadas no Uff. Mó bonitinho, meio como um animal curioso mesmo, sabe? Ela vai meio que, o que é isso aqui? Até eu vi uns memes, ela falando, nossa, que bicho estranho nasceu dos meus ovos, né? Que filhote estranho é esse? Né? Eu acho que não foi o caso, né? Mas, assim, parece meio uma coisa meio de curiosidade. Nossa, que bicho é esse, sabe? Quem é esse humano aqui? E ela tá, assim, só meio que interagindo numa boa. Ele acha que vai morrer, que vai ser devorado, mas a gente vê até que tem aquele momento que ele tá meio jogado, tá vendo? Ó, ela tá meio cheirando ele ali. E tem uma hora que ele fica só com as mãozinhas pra cima, que eu brinquei que ele ficou meio Absolute Cinema, sabe? Aceitando a própria morte, meio que assim, vai ser uma morte muito cinematográfica, mas... Na verdade, não. A Asa Prata tá lá de boas, paradinho na frente dele, e aí ele sorri, finalmente, né? Ela só queria fazer amigos, ela só tava sozinha. Eu amei, assim, tipo, eu amei, sério. Eu amei todo esse momento, eu gostei demais de como foram diferentes essas cenas. Queria saber o que vocês acharam.